Boa noite, meus amados irmãos. Que o Senhor possa vos abençoar, que o Espírito Santo do Senhor possa derramar a graça dele, o Espírito dele sobre as nossas vidas. Apareceu lá. A misericórdia do Senhor possa ser que não pare, né? Possa estar sempre em nossas vidas. Não, vai lá para sua mãe. Leva ele. Que a misericórdia do Senhor possa estar sempre. Toma o celular dele que vai. Possa estar sempre em nossas vidas. O amor dele, né? Que nós possamos glorificar esse Deus e fazer a vontade dele, meu irmão católico, meu irmão espiritualista, religioso. Nós queremos estar agora convidando nossos irmãos junto para nós agradecer a Deus. Vamos fazer a Deus uma pequena oração, exaltando o nome do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Vamos agradecer a Deus por tudo. Amantíssimo Deus, na tua presença, queremos te louvar, agradecer o Senhor, Pai, pelas bênçãos na vida do teu filho, Pai, agradecendo a ti por esse domingo maravilhoso, um domingo abençoado, a qual as famílias estão com o coração voltado, ó Deus, para te adorar, para glorificar o teu nome. E junto aqui, Pai, nós estaremos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, derramar do teu amor, da tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai. Te exaltamos porque tu és maravilhoso. Fala conosco a tua palavra, ensina-nos a tua palavra, ó Deus, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar nossos pastores aí, nossos queridos irmãos que estão aí junto para nós, agradecer a Deus pelas bênçãos, pelo amor dele. Eu estou sempre fazendo a ministração nas redes sociais, mas o meu intuito aqui não é ficar, dá lá um like, aperta lá o dedinho lá, não. Meu intuito aqui não é ser artista. O nosso intuito aqui é ministrar ao coração das vidas que precisam de ouvir a palavra do Senhor, vidas que precisam do pão. Não é esse pão que nós comemos que perece, mas o pão que permanece para sempre, que é a palavra do Senhor. Vidas que estão aí vivendo, mas a palavra do Senhor não está sendo ministrada. Muitas das vezes nós somos convidados a ministrar uma casa, uma igreja do Senhor, e alguns, não são todos, ficam preocupados com o horário. Preocupa-se, você tem tal hora para falar, você tem tal... Isso aí eu acho, isso aí é uma coisa fora de ética. Uma pessoa te convida você a ministrar a palavra e põe tempo para você ministrar. Para mim, no meu pensamento, é falta de educação a pessoa fazer isso. E outra também, quem vai usar a pessoa é o Espírito Santo, não é a pessoa. Então ele tem que ter X minutos para falar, tem X segundos, não é assim. Eu acho que quando o Espírito Santo de Deus, é lógico que existe tempo, existe, como é que se dá o nome? Controle para tudo. Nós temos que ter obediência. Mas quando fala da palavra do Senhor, quando muitos estão na casa do Senhor, eles ficam preocupados com o horário. Eu não me preocupo com o horário, eu me preocupo de adorar o nome do Senhor e ouvir a palavra viva e eficaz. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada aguda de 2 gumes. Então, se ela é viva, ela gera vida para mim e para você. Ela vai gerar vida para aqueles que precisam, aqueles que necessitam de ouvir. Igrejas aí que eles dão mais ênfase, é louvor, é oba-oba, não estou dizendo todas, não estou aqui para criticar a igreja e malhar ninguém. Eu estou aqui para dizer que igrejas aí, algumas ficam no seu oba-oba, mas quando vem na palavra, eles
ficam preocupados com o horário de acabar o culto cedo. Então isso aí para mim não é o Espírito Santo de Deus que está agindo. Abre sua Bíblia comigo aí. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No livro de Evangelho de João, Santo Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Santo Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 19, que diz: E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ou quem ele era? Eles estavam preocupados. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então o que és tu, Elias? E disse: não sou Elias. És tu profeta? Respondeu ele: também não sou profeta. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo. Diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os judeus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem um dos profetas? João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está a quem eu batizo com água. Que coisa maravilhosa! João Batista, que ele era um profeta humilde, não era exaltado como muitos têm por aí. E disse-lhe: eu batizo com água, vírgula, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Esse é aquele que vem após mim, depois de mim, que antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias ou das suas alparcas. Essas coisas aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que purifica, que tira o pecado do mundo. Oh, maravilha! Como é bom! Como é bom! Muitas das vezes nós vivemos em meio a perguntas. O povo, o seu, como se diz, seu parente, na sua casa, no seu trabalho, né? Na sua vida cotidiana, na minha vida cotidiana, nós vivemos em perguntas. Quem é você? Você é um religioso? Você é um cristão? Você é crente? Porque crente vem da palavra de crer. Crente vem do latim de crer. Eu creio em algo, eu acredito em algo. Mas eu não sou crente, eu não sou cristão, eu não sou quem vocês querem me intitular a eu ser. Eu sou o Filho de Deus. Oh, que coisa mais linda! Coisa maravilhosa é que muitas das vezes a humanidade, existem muitas cobranças em cima de nós. Existem cobranças em cima de mim e em cima de você, do pai, da mãe, da tia, da parentela, de um conjunto de igreja, de um coletivo de eclésia, de adoração de igreja para adorar a Deus. O próprio pastor, ou alguém pergunta: quem é você? Você tem um nome, nós temos um nome, nós temos, quando nós nascemos, nós temos, agora mesmo, quando eu vi, quando meu filho nasceu, os dois, nasceu o Benjamin e o Ezequiel. Antigamente, na minha época, não tinha isso, eu não sou tão velho assim. O CPF, ele vinha depois, não vinha antes agora. Agora o CPF vem quando
dá a certidão de nascidos vivos. Aí já gera o CPF. Aquele CPF ali tem, já sabe os seus dados todinho, já corre o Brasil todo, o território nacional todo. Você viaja para o mundo, para fora, ele é o porta-voz. Mas a identidade que ela é tirada no Félix Pacheco é para identificar as nossas origens. Ali na identidade existe o livro geral, que vem vem os seus avós maternos, avós paternos, e etc, etc. Para quê? Para saber quem é você, a origem, a parentela, e que você tem uma identidade, para gerar lá na frente uma identidade para você. E a nossa identidade, aonde ela fica? A nossa identidade, ela fica nesse polegar direito e o esquerdo, os 10 dedos. Mas o que faz mais menção do nosso caráter, da nossa identidade, não é o polegar direito nem o esquerdo, mas é Jesus dizendo, ali eles queriam saber quem João era, a verdadeira identidade, quem ele era. Se ele era Elias, se ele era alguns dos profetas, ou se ele era Jesus. Eles deram até uma identidade maior para ele, se ele era Jesus o Cristo. Mas ele, com toda a humildade e simplicidade, disse-lhe ele, no capítulo 1 de João, versículo 23, disse-lhe ele, eu sou a voz do que clama ao deserto. Ou seja, ele não era Elias, não era profeta, mas ele era o Filho de Deus. Ele era aquele que proclamava as boas novas. Ele era aquele que ele sabia quem ele era, porque ele foi nascido de Deus. Ele era filho de Deus. Assim como eu e você, existem cobranças em nossas vidas. Quem você é? Agora eu te faço uma pergunta. Quem você é? Temos que voltar nas nossas origens. E muitas das vezes há pessoas que não sabem quem elas são, porque elas não se identificam. Existem pessoas, meus amados ouvintes, meus queridos, que não sabem quem elas são na verdade. Elas se perdem no mundo, nesse mundo que nós vivemos, cheio de maldade, cheio de perversidade. Um mundo que o ser humano hoje não tem mais amor. Vemos aí o que aconteceu aí, uma história, fato que abalou o mundo todo, de 5 tripulantes que entraram numa aeronave, e naquela aeronave todos eles tinham condições financeiras. Eu até fiz um trocadilho de palavra que não é zombando, porque o ser humano hoje eles não têm mais amor. O que adianta ter dinheiro, ter fama e pagar para morrer? Eu falei para minha esposa, para minha mulher, ter dinheiro, ter fama e pagar para morrer. Ir atrás de histórias, ir atrás de uma coisa que, segundo alguns estudiosos falam, alguns estudos, ou até no jargão, que diz que esse navio, quando ele afundou o Titanic, diz que nem Deus afundava ele. Nem Deus afundava ele. E Deus não se deixa escarnecer. 5 tripulantes que tinham condições financeiras, era um bilionário, um era dono de jatinhos, outro eu não sei o que lá. Resumo da história: pagar para morrer. Tinha condições? Tinha, ou seja, na mídia, ou seja, eles foram popularizados na mídia depois que morreram. Então eu pergunto para você e para mim, quem somos nós? Quem é você? Foram até João, para João dar testemunho quem ele era na realidade. O que você e quem eu sou? Os céus, nós temos a clareza de dizer quem eu e você somos. Nós somos filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Satanás, lá no jardim do Éden, diz a palavra do Senhor, lá no jardim do Éden, queria
trazer uma nova identidade de quem seria Adão e Eva, de quem seria eu e você. Com a mentira dizendo para Adão e para Eva, ou Adão, para Eva dizendo, olha, não, você geralmente seria como Deus. Descobrindo o mal e o bem. Você seria como ele, como na realidade Adão era filho de Deus. E Eva também, que era tirada da parte do homem, de Adão. Quem é você? Muitas das vezes há interrogações. Muitas das vezes vivemos como aqui, perguntaram para João. Então perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não é o Cristo, nem Elias, nem um dos profetas? João respondeu-lhe, disse-lhe com toda humildade, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vocês está um a quem vós não conhecereis, ou não conheceis. Este é aquele a quem vós vem após mim, que antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele estava dizendo de quem, pastor? Estava dizendo de Jesus, o Messias. Ele estava dizendo daquele o grande eu sou. Ele estava dizendo daquele que deu uma identidade para você. Aqui no livro de Juízes, abre sua Bíblia comigo aqui no livro de Juízes, no capítulo 1. Juízes, capítulo 1. Versículo 2, e disse o Senhor, Judá subirá, eis que entregarei essa terra na sua mão. Então disse Judá e Simeão, seu irmão, sobe comigo a minha herança, e pelejamos contra os cananeus. Também eu contigo subirei a tua herança, e Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão o cananeu e o ferizeu e o feriram. E o feriram deles. E em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra eles e feriram os cananeus e os feriram. Ok, por que, pastor, você leu lá e agora está lendo aqui? Que esse Adoni-Bezeque, ele era um rei que quando pegava os reis vencia a guerra. 70 reis ele cortava os polegares direito e o esquerdo e os dedos dos pés, os dedão do pé. Para que, irmão Antônio? Os polegares era para que quando um rei ou alguém fosse à guerra, é o dedo que dá mais possibilidade de força para empunhar uma espada. E ali acabava a força deles. E esse dedo mesmo, o nosso dedo indicador, esse dedo aqui, os polegares, direito e esquerdo, é o dedo que identifica quem você e eu somos, a nossa identidade. O dedão do pé, quando a pessoa fosse correr, ele não conseguia correr com clareza, ele não conseguia firmar os pés. 70 reis ficavam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, porque ele cortava os dedos da mão, os polegares da mão direita e da esquerda. Para quê? Para que não tinha mais valor, tirava a identidade deles. É a mesma coisa que Satanás tentou fazer com Adão ali no Éden. Falando para Eva, quando Adão caiu no erro também, que seria como Deus, está dizendo, Satanás no jardim do Éden queria trazer uma nova identidade para Adão e para Eva. Você seria como ele, seria como Deus, descobrindo o bem e o mal. Na realidade, Adão e Eva eram filho de Deus. Adão é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Adoni-Bezeque estava com 70 reis, cortava os polegares da mão direita e da esquerda, o dedão do pé. Se alimentava da migalha que caía debaixo da mesa. O que isso quer dizer com isso? Cortou a identidade deles. Não tinha mais identidade, não tinha mais força. Estava à mercê dele.
É assim que Satanás faz. Querem cortar a nossa identidade. Quer tirar aquilo que o Senhor falou que você é. Então, fala para o teu irmão aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então diz, a primeira coisa que Satanás faz é tirar sua identidade. O Adoni-Bezeque cortava os polegares da mão direita e da esquerda daqueles homens dos reis que empunhavam a espada para vencer a guerra. Temos que ouvir também Simeão, diz aqui, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na mão cananeus e os fariseus e feriram em Bezeque e 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele e feriram ele, os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares da mão e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares da mão e dos pés cortados empunhava as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pegou e levou-no a Jerusalém e morreu ali. 70 reis, ele cortou a identidade, os dedos da mão direita, os polegares da mão direita e da esquerda, ou seja, é a primeira coisa que Satanás ele tenta fazer na vida do homem e da mulher. Ele quer dar uma nova identidade do que ele é, do que ele quer para ele ser. Existe hoje nos dias atuais, às vezes você não sabe quem você é, você quer cursar uma faculdade, você não sabe se você quer fazer o doutorado, ou se você quer fazer uma engenharia, você não sabe. Mas com base na palavra do Senhor, eu quero dizer para você e para mim, nós somos filhos de Deus. Quem é você? Aqui no livro de João, no Evangelho segundo João, está dizendo que eles foram perguntar para João quem na realidade era ele. Está dizendo aqui, que lindo, que mensagem maravilhosa, e diz, e perguntaram-lhe, então, que és tu, Elias? Disse ele, não sou. És tu um profeta? Eu também não sou profeta. Disse-lhe, pois, quem és? Para que temos resposta para aqueles que nos enviam, aqueles que nos mandam até você, que dizem de ti mesmo. O que você fala de ti mesmo? Quem é você? Aí ele vem e fala assim, disse, eu sou voz do que clama ao deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os que tinham sido enviados eram os fariseus. Ou seja, existe uma multidão de religiosos nos dias atuais perguntando quem é você? Será que você tem uma chamada? E aqueles que olham para você falam que aquela chamada não é para você, isso não é para você. Você é um diácono, eles querem tirar a sua chamada, o seu chamado, dizendo que você não é. Você é um presbítero, você é um evangelista, você é um pastor, você é um bispo. Será que na realidade você é aquilo que você é? Será que você não se intitulou a ser uma coisa que você não é? Quem é você? E eu falo para você com base na palavra do Senhor. Eu e você somos filhos de Deus. Nós somos chamados para ministrar a palavra. Nós somos chamados para proclamação da palavra do Evangelho do Senhor. Temos que ouvir Simeão. Diz lá aqui que Simeão, para ter de volta a minha identidade como filho de Deus, possa voltar a um lugar de quebrantamento. Quem é filho de Deus, como você e eu, nós temos que voltar a um lugar de quebrantamento. Filho, ele obedece. O filho, ele procura estar debaixo
da guarda do pai. Temos a parábola ali do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, que fala ali, tem uma trilogia de palavras. Fala sobre a viúva, se não me falha a memória, fala da dracma perdida, fala do filho pródigo e da ovelha perdida. A viúva não, e da ovelha, ratificando, e da ovelha. Aquele filho pródigo era um que ele estava em casa, mas ele foi se perder lá fora. A ovelha já estava perdida lá fora. A dracma foi perdida dentro de casa. E muitas das vezes nós perdemos a nossa identidade. Não achamos quem somos. Será que eu tenho esse chamado? Será que o Senhor me chamou para essa função? Quem é você para Deus? Aqui eles foram até João para saber na realidade, porque há um questionamento, há uma pergunta de quem é você? Quem somos nós? Nós somos filhos de Deus. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor. Nós somos feitos para adorar a Deus. Nós somos criados para servir a esse Deus maravilhoso. E quando eles chegam para João Batista, eles queriam interrogá-lo. E há uma interrogação, há uma pergunta em nossas vidas. Seu pai, sua tia, será que você é você mesmo? Eu estava dizendo aqui de Adoni-Bezeque que quando ele pegava os reis, 70 reis, você estava comendo debaixo da sua mesa, sendo humilhado. Cortava os dedos polegares da mão direita e à esquerda e o dedão do pé, para que nunca mais pudesse empunhar uma espada para a peleja. É a primeira coisa que Satanás tenta tirar de um homem, aquele que conhece a Deus, e aquele também que não conhece, dizendo que ele não é imagem de Deus, não é feitura de Deus. Quem é você? É uma pergunta bem contundente, para que nós possamos analisar, fazer uma autoanálise dentro de nós. Será que eu tenho esse chamado? Você tem um chamado. Você foi chamado para evangelizar? Vai evangelizar. Aqui perguntaram para João Batista, dizendo para ele assim, então perguntaram-lhe, disse-lhe, por que você batiza? Pois se tu não és o Cristo, por que você está batizando? Aí João Batista vai e fala para ele, eu batizo você, eu batizo com água, mas após mim, mas no meio de vocês, após mim, está um a quem vós não conheceis. Muitos estão adorando ao Senhor, servindo a Deus, trazendo as suas palavras, mensagem, mas o Senhor está no meio dele e não conhece. Quem é você? E diz aqui, como filho de Deus, eu posso voltar ao lugar de onde o filho de Deus, ele volta a um lugar de quebrantamento. O filho, ele obedece. Eu falei lá do filho pródigo que ele estava dentro de casa, estava debaixo da guarda do pai, estava debaixo do teto do pai, tinha de tudo de bom, tinha do melhor, mas foi para o mundo para se perder lá fora. E quantos estão dentro da casa do Senhor estão perdidos como aquela dracma perdida? Quantos estão num coletivo de igreja? Eles estão perdidos, não sabem a sua identidade, não sabem o seu chamado. Não sabe se ele tem um chamado para aconselhar, se ela tem um chamado para ministrar. Não sabe se tem um chamado de ir lá fora e colher aquele que está debaixo das calçadas, está no anonimato. Quem é você? Qual é o teu chamado? Quem é você? Eu sou filho de Deus. Fala, irmão Antônio, eu sou filho de Deus. Eu fui chamado para adorar a Deus. Eu fui chamado para servir a Deus. Os fariseus ali, os profetas ali, os homens, não sabiam quem era João Batista. E muitas das vezes, eu mesmo não sei quem sou eu. Mas eu falo para você e você fala para você mesmo. Eu sou filho de Deus. Satanás não vai arrancar
a minha identidade, não vai tirar aquilo que o Senhor me chamou como filho para adorá-lo, para servi-lo, para fazer a vontade dele. Porque o filho, ele procura estar debaixo do telhado do pai e da mãe. O filho, ele procura obedecer. O filho, ele vai para um lugar de aquebrantamento, ele está no aconchego do pai e da mãe. Se ele sai debaixo da guarda do pai e da mãe, o mundo lá fora vai acabar com a sua identidade, vai tirar. E essa guarda que eu estou falando é a proteção do Pai, que é o Senhor, nosso Deus maravilhoso, que nos criou para adorá-lo. Essa proteção que eu falo, essa identidade que eu falo, como diz lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, que não me falha a memória, abre sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Agora vamos ver aqui. A minha Bíblia aqui está uma benção, mas nós vamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outra Bíblia aqui é assim. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quem é você? Sou a imagem de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O meu filho Álvaro, ele é filho de Deus. O meu filho Álvaro, o meu anjinho, o meu Benjamim, é filho de Deus. O Senhor me deu para adorá-lo a Ele junto com eles. Quem é você? Ele diz aqui, João capítulo 1, versículo 27. Este é aquele a quem vem após mim, que antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Porque João Batista, eles deram a outra identidade para ele, eles deram 2 ou 3 identidades de Elias, alguns dos profetas. O Cristo, até uma identidade maior, porque tem muitos aí que vai louvar, estão uns artistas. A glória e honra não é para o Cristo, para o Senhor, a glória e honra é para eles. A identidade, a verdadeira identidade deles, de quebrantamento, de humildade, não tem, não, acabou, não tem. Deram uma identidade, então você é o Cristo? Não sou. Eu sou voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos. Como diz o profeta messiânico, o profeta Isaías. Quem é você, pastor? Eu não estou conseguindo me achar, eu quero, eu tenho um chamado. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, eu fui chamado para adorar a Deus, eu fui chamado para servir a Deus. Satanás tenta tirar a nossa identidade, usando A e B para querer, mas você não tem condições, você não tem um chamado para isso. Vê lá, vê se é isso mesmo. Ver se Deus está, essa consagração que te deram, esse cargo que te deram, você vai ter condições. Fala assim, eu sou filho de Deus, eu tenho condições. Ele me chamou para adorar a Ele. Ele me chamou para servir a Ele. E ele chama, que eu chamei muito lindo aqui também, que ele fala assim, João capítulo 26, João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vocês, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Existem muitos que estão dentro da casa do Senhor, mas não conhecem o Cristo. Não conhece que a verdadeira identidade que o Senhor deu para ele e para ela. O chamado que ele deu.
Eu lembro quando eu estou lendo aqui que fala sobre esse rei aqui, que ele cortou os polegares, cortava 70 reis aqui em Juízes capítulo 11, versículo 7, que diz assim: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou e levou-no a Jerusalém e matou ali. Ou seja, querido, 2 pés e 2 balanças. Ele, com a mesma paga que eu estou dando a esses homens, o Senhor vai fazer comigo, e se cumpriu. 70 homens com os dedos polegares dos pés e das mãos cortados, comiam as migalhas que caíam debaixo da mesa. Ou seja, cortaram a identidade desses homens. A força deles lutarem, de ir para a guerra. O dedão dos pés para ser cortado é para eles não conseguirem correrem, enfraquecerem, não sustentar o corpo. É assim que Satanás faz na vida de homens, de mulheres que não chegam a um lugar de quebrantamento, não procuram e não agradecem por ser filho de Deus. Me traz a memória daquela mulher cananeia de Sirá, aquela mulher que quando o Senhor Jesus, ele passa e aquela mulher clama: Jesus, tem compaixão de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus vai e lança uma palavra para ela dizendo: olha, não é lícito, eu não vim trazer, olha, não é lícito tirar pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Filho, ele não come debaixo da mesa. Filho, ele come em cima da mesa. Oh, labanaracébia. Filho, ele não come migalhas. Filho tem que sentar na mesa para comer junto com o pai. Aí aquela mulher vai lá e dá uma palavra dizendo: mas sim, Senhor, eu sei que eu não sou filha. Eu sei que eu não sou da bênção, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me convidar a sentar nessa mesa, fazendo um trocadilho de palavra. Eu sei que o Senhor vai me convidar. Eu sei que eu não vou comer da migalha que cai da mesa. Eu sei que até os cachorrinhos comem da migalha, mas eu vou comer na mesa com o Senhor. Jesus vai falar: mulher, que fé é essa? A mulher descobriu como é que se chama? A divindade de Jesus, coisa que os discípulos não tinham percebido. Quantos estão num coletivo de igreja e não percebem a divindade, o poder de ser chamado filho de Deus? 70 reis comiam as migalhas que caíam debaixo da mesa. Mas filho não come migalha. Filho não come debaixo da mesa. Filho, ele come na mesa. Lá no livro de Salmos, capítulo 5, se não me falha a memória, Salmos 5, versículo 5. O próprio salmista Davi, ele fala com o Senhor, com o nosso Deus. Salmos, abre sua Bíblia rapidamente. Salmos, ratificando, Salmos 23, Davi, eu gosto de falar e mostrar a palavra do Senhor, que ele diz assim: 5, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Querido, o Senhor tem uma mesa preparada para você. Mas por quê? Você é filho. Nós somos
chamados somos filho, como eu disse, eu li lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, assim criou, homem e mulher, os criou. Satanás está por aí, tirando os polegares, tirando a identidade de muitos que não entram em lugar de quebrantamento. Eu estou dizendo até como igreja. Agora, lá fora, eles não são filhos, são criatura. Porque o filho obedece. O filho, ele entra e faz a vontade do pai. Ele fica dentro da casa. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Aquele que me chamou para a sua maravilhosa luz, para ministrar a palavra, para ganhar almas. João Batista ali, deram até um cargo para ele maior, uma identidade para ele maior. Tu és o Cristo, ele não. E quantos por aí querendo tomar a frente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Cantores, eu não sou contra, louvam, ficam cobrando verbas muito altas. Se você vai louvar e falar, pastor, paga a minha gasolina, me ajuda para me se locomover com o meu carro, com a minha família, e eu aceito. Mas homens aí mulheres que não têm identidade, não são filhos, porque o filho não faz isso. O filho, ele fala assim, olha, eu estou na mesa, e tudo que eu comer, o meu irmão também vai comer, vai partilhar para ele. Salmos 23, 5, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. O seu inimigo, o meu inimigo vai ver você sentado à mesa, porque você é filho. Filho não come migalha. Filho, ele senta na mesa para comer. Eles falaram aqui para João Batista, voltando aqui, no livro de Lucas não, João, capítulo 1, 20, e confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E quantos estão por aí querendo ser Jesus? Prega bonito, tem uma boa retórica, fala bonito, mas na hora de abençoar o teu irmão, a tua irmã, na hora de louvar para almas se converterem, cobra milhões e milhões para ir na casa do Senhor. O filho não faz dessa forma. O filho, ele faz o seguinte, eu quero abençoar, mas me ajuda com minha ida, com a minha vida para minha casa. O filho faz assim, não cobra. O filho, ele procura fazer a vontade do pai, porque a palavra do Senhor fala, dá de graça o que de graça recebeste. Agora, se Deus tocar em alguém para abençoar, aí já é outra coisa. Quem é você? Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados para adorar, para servir esse Deus. E João Batista ainda fala no capítulo 1, versículo 21, e perguntaram ali, então, que és tu? Quem és tu? Você é Elias? Disse, não sou também. Deram várias identidades para ele, eu não sou também. Você é profeta? Respondeu, não. Você é quem? Muitos fazem uma pergunta para você, qual é a sua posição? O que você faz? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles a quem nos enviam a dizer de ti e de mim, de ti mesmo. Eu estava conversando com um amigo hoje que tem uma pessoa aí que fica querendo bisbilhotar a minha vida e diz que é pastora. Isso é um perigo. E eu falei, essa daí não é filha de Deus. Porque o filho, ele não procura armar-se contra o outro. O irmão não procura se armar contra o outro. O irmão, ele procura se unir às forças.
Mas a palavra do Senhor fala, ai daquele que se levantar contra aquele que está fazendo a obra do Senhor. A inveja, porque tem muitos por aí que não são filhos, se eles querem fazer igual aquela mulher, aquela que eu falei, aquela cananeia, que o Senhor foi da região de Tiro e Sidom para Tiro e Sidom, e a mulher, ela era cananeia, mas ela não era judia. Fala como judeu, mas não é judeu. Quem é você? Porque o Senhor conhece. O verdadeiro pastor conhece a voz da ovelha. Fala como judia, como judeu, mas não é judeu. Dizem que é, mas não é. Porque o filho, o pai conhece o filho. É o que está acontecendo nos dias atuais hoje. E fala aqui, para encerrar, disse-lhe, eu sou a voz do que clama ao deserto, e endireitai os vossos caminhos, como diz o profeta Isaías. E os que tinham sido ouvidos eram os fariseus. Essa raça é a pior raça que tem. É uma raça que eles olham a pessoa por cima. Eles são religiosos. E a pior coisa, porque o religioso, ele não é filho. Ele é como o joio. É joio, parece com um trigo, mas não é. Então perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batizas, pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ou seja, eles estavam reclamando que o batismo que João estava batizando era o batismo com água, depois que vinha o batismo com fogo, que era com o Espírito Santo. E quantos não conhecem, está dentro da casa do Senhor, não conhece o verdadeiro pai. Porque o filho conhece o pai e o pai conhece o filho. João respondeu-lhe dizendo, eu batismo com água, mas no meio de vocês, de vós, no meio de vós está quem vós não conheceis. Este é aquele, vem a mim, após mim, que antes de mim, do qual não sou digno de desatar, de tirar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno de abaixar para tirar as correias das suas, porque ele vem após mim, ele é bem maior do que eu. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que purifica, que tira o pecado do mundo. Então quem é você? João quiseram dar várias identidades para ele. E quantos por aí que estão como no mundo de igreja, pensa que é uma coisa e não é. Jesus, quando viu João ao longe, eis aí o Cordeiro de Deus, e diz aqui, palavra linda, no dia seguinte viu João a Jesus, e João testificou dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que purifica, que tira o pecado do mundo. Meu querido, a verdadeira identidade que o Senhor nos deu é como filho, não é como escravo, nem servo, mas ele nos deu uma identidade de filho. Satanás tentou tirar essa identidade lá no Éden, dizendo para Eva, para Adão, que ele seria como Deus, descobrindo o bem e o mal. Mas a verdadeira identidade era de que, na realidade, eles eram filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Que Deus possa abençoar e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais alto no seu coração e no meu coração, que essa palavra maravilhosa, abençoada para as nossas vidas. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, que na realidade, né, que nós viemos, ó Pai, vermos que nós não somos Elias, não somos profeta, mas nós somos seu filho, ó Pai. Nós somos chamados para te adorar, para fazer a sua vontade. Muito obrigado. Nos dá uma noite abençoada, dá uma noite abençoada para os seus filhos aí, Pai, e nos ensina a cada momento, a cada dia, a tua palavra, e o filho, o verdadeiro filho, vai obedecer, e nós obedecemos a sua palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar em cada coração. Graça e paz.